Irmãos, nós estamos começando hoje uma nova série, seguindo aí os nossos estudos no livro de 1 Coríntios. Acabamos Romanos e agora caímos lá em Corinto. Então, a série, a gente não fez o folder essa semana, mas semana que vem nós já vamos ter um bannerzinho aí com uma imagem. A série do livro de 1 Coríntios vai chamar A Igreja. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja no seu contexto e algumas peculiaridades da igreja. Então, vai ser muito importante nós estarmos aqui estudando sobre isso. E vai ser um momento de muito aprendizado, amém? A igreja de Corinto é uma igreja que tinha seus altos e baixos, né? Uma igreja que tinha de tudo dentro dela, e tantas coisas boas quanto coisas ruins, e a gente precisa, né, entender um pouquinho. Corinto era uma cidade bem estratégica, localizada ali, né, bem no centro ali da Grécia, né, ela era uma cidade muito interessante nas suas rotas comerciais. Então, ali chegava todo mundo. Entrava e saía gente de tudo em qualquer lugar, né? Tinha gente rica, gente pobre, gente influente, gente sem influente, né? E uma coisa que chamava muita atenção na igreja de Corinto era a sua imoralidade sexual, né? Tinha um templo da deusa Afrodite, que é a deusa do amor, né? Ela estava ali em Corinto. Então, existia várias prostitutas culturais ali, né, que participavam das celebrações desses deuses, dessa deusa, e depois descia para as praças para se prostituírem, né? E o apóstolo Paulo vai tratar com alguns irmãos da igreja que achavam que era normal estar no culto e depois ir para a praça se prostituir com essas mulheres. Então, o apóstolo Paulo vai tratar isso na igreja, vai trabalhar tudo, né, a respeito desse assunto. Era uma cidade, né, que era cheia de divindade grega. Irmão, imagina no centro cultural que tinha tudo. Corinto. Corinto era essa cidade de divindade grega, romana, tudo quanto era Deus estava ali, né, representado nos seus templos. Essa igreja surge na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele fica ali mais ou menos 1 ano e 6 meses. O apóstolo Paulo vai para lá, né? Eu fico pensando, né? As plantações de igreja do apóstolo Paulo eram rápidas, né? Eu fico pensando assim, cara, como que isso acontecia tão rapidamente, né? O apóstolo Paulo ficava 2 anos na cidade, 1 ano e meio na outra, ia embora, voltava. A gente apega tanto aos irmãos, é um chamado missionário mesmo, né? Tipo assim, eu fico me imaginando, assim, imagina eu plantando uma igreja com 2 anos, vai, planta uma igreja, deixa os irmãozinhos ali, vai para outro lugar. Eu fico assim, gente, o poder de Deus é maravilhoso, e chamado também, né? O chamado do apóstolo Paulo é maravilhoso. Ali tinha os irmãos Áquila e Priscila, né, que trabalhava com o apóstolo Paulo em fazer tendas, e isso ajudava ali no sustento, eram os irmãos muito próximos que tinha ali, né? Então, era uma igreja que estava em pleno crescimento, cresceu muito rápido, né? Cresceu com judeus, cresceu com gregos, com ricos, com pobres, com todo mundo. A igreja de Corinto tinha todo e qualquer tipo de espécie de crente, de cultura que você pudesse imaginar, né? Então, quais são os pontos fortes da igreja de Corinto? Muitos dons espirituais. A gente consegue ver na carta do apóstolo Paulo o ensino sobre os dons. Era uma igreja avivada, uma igreja que tinha um entusiasmo espiritual muito grande, um zelo, né, pela palavra de Deus, né? Era uma referência na região, a igreja de Corinto, pelo fato de estar numa cidade estratégica, né? Muita gente, muitas pessoas, acaba que tinha ali a sua referência, né? Pontos negativos da igreja de Corinto: divisões internas, que é um pouquinho que nós vamos falar sobre hoje. Um era de Apolo, outro era de Paulo,
de quem nós somos. Então ela tinha também imoralidade sexual, problema no culto da ceia, na hora dos dons, né? Uns queriam só orar em línguas, o outro não tinha ninguém para interpretar e virava aquele negócio todo. Então, assim, era uma igreja que tinha seus problemas, uns erros nos dons espirituais, no uso, o orgulho de alguns, né? E algumas doutrinas um pouco esquisitas na negação da ressurreição. O apóstolo Paulo teve que entrar e tratar isso, né? Com isso a gente vai entender um pouquinho do que nós estamos falando, que tipo de igreja nós estamos falando. Mudou alguma coisa de lá para cá, irmãos? Não mudou não, né? Então nós sempre vamos ter que estar falando sobre isso dentro da igreja, porque a igreja não mudou, a igreja ela né, esse monte de gente, esse monte de cultura vivendo a cultura do reino. E as pessoas precisam ser ensinadas, as pessoas precisam ser trabalhadas, e as pessoas precisam viver de acordo com a vontade do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo número 1. Versículo de número 10 em diante. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém possa dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, por palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém,
por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por essa carta tão rica, tão cheia de sinais do Senhor, de presença do Senhor, que o Senhor possa falar conosco, através da tua palavra, através do teu Espírito, que possamos entender, compreender e guardar toda a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai ensinar para nós, a carta escrita a Corinto, é que ele chama a igreja a uma unidade. A igreja precisa ser unida. Amém? A igreja precisa estar direcionada e alinhada conforme a palavra de Deus. A unidade é o que nos faz viver de acordo com a vontade de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo não está pedindo uma coisa simples aqui para nós. É profundo. A igreja precisa falar a mesma coisa, não pode ter divisão dentro da igreja. Se a igreja é dividida, não vai subsistir. A igreja precisa ser direcionada com um único caminho, a unidade na palavra do Senhor. Sabe, ninguém precisa pensar totalmente igual. Temos pensamentos diferentes, temos experiências diferentes com Deus, mas o que a gente precisa entender é que existe uma harmonia em torno daquilo que é essencial. O que é mais essencial para ser uma igreja unida no Senhor? O que nós devemos focar para que a igreja seja unida? Em Cristo e a sua obra. Isso é o que nos une. Não são as nossas doutrinas ou talvez os nossos entendimentos da palavra de Deus que vai nos unir, porque isso talvez são coisas secundárias. Estava dando o curso de batismo aqui para os irmãos. Tem irmãos que batizam por aspersão. Tem irmãos que vai batizar por imersão, outros por ablução. E aí, qual é o jeito certo de se batizar? O jeito certo de batizar é pelo que a palavra diz, que é a imersão. Mas e se tiver algum irmão aqui que foi batizado por aspersão, jogou água na sua testa? Nós vamos recusar? Não. Recusaremos, talvez, eu, no meu caso, no meu entendimento, batismo de criança. Não dá para. Por quê? Porque a criança precisa aceitar por si mesma, e não seus pais que vão aceitar, que vão dizer que ela é do Senhor ou não. A criança precisa se interessar por Cristo e ter revelação de quem Cristo é. Mas a forma como é o batismo, eu não vejo problema. Outras coisas mais, né? Vamos pegar aqui coisas que alguém pensa diferente, né? A evidência do batismo do Espírito é pela oração em línguas. Uma doutrina de uma igreja. Nós vamos andar separados dessa igreja que é irmã nossa pelo fato de crer assim? Não, de forma nenhuma. Porque isso não são coisas essenciais para uma unidade da igreja. A unidade da igreja está totalmente vinculada aonde? Em Cristo e na sua obra. A gente vai ver em Atos capítulo 2, versículo 44 a 47, que a igreja estava unida, compartilhava tudo o que tinha, perseveravam juntos na doutrina e no partir do pão. O Senhor acrescentava todos aqueles que haviam de ser salvos. Deus, para acrescentar os que haviam de ser salvos, necessita de uma igreja unida. Porque como que Deus vai acrescentar, irmão, num lugar onde está dividido? Tem como? Não tem.
Enquanto a igreja primitiva vivia junto, compartilhava tudo, perseverava junto na doutrina, o Senhor acrescentava os que havia de ser salvos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai pedir para os irmãos que eles devem ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente, a mesma coisa. A unidade da igreja ela é importante, sermos um com os irmãos. Efésios vai dizer que nós somos um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo. Irmãos, nós não podemos pensar de forma nenhuma em divisão, em desunião. Nós somos parceiros, nós estamos na mesma obra, na mesma igreja. É essencial que sejamos uma igreja unida. É isso que o apóstolo está dizendo no começo da sua carta à igreja de Corinto. A igreja, ela não deve se unir somente pelas suas preferências. Acho que eu falei isso aqui alguns dias atrás, né? Cada um tem a sua preferência. Alguns gostam de um estilo de música, sim, outros gostam de outro estilo de música. Esses dias, eu costumo dizer o seguinte, que a gente vai ouvindo os irmãos, né? Alguns meses atrás, alguns irmãos reclamaram comigo do fundo musical, do teclado na hora da pregação. E você sabe o que eu acho interessante? Que isso acontece não é por um irmão só, não. Vem uns 3, 4, assim, diferentes, que não é do mesmo grupo. Fala assim, pastor, que fundo musical tá me dando um sono. E um fala depois, e, cara, é diferente. Eu falo assim, cara, Deus está falando algo. Aí, aos 15 dias atrás, uns 3 irmãos assim veio em mim, pastor, podia pôr musiquinha, né, de fundo, né, na hora da pregação. Eu falei assim, não, agora é hora de voltar. Aí depois daqui um tempo, mais tira de novo, e a gente vai assim, nas preferências, a gente vai indo para um irmão com outro, e a gente vai, e as coisas vão caminhando. Porque o fundo musical não faz diferença. Não é essencial o fundo musical? Não. Pode ser sem ou com, mas um dia tem, outro dia não tem. Isso não é essência. O que a gente precisa entender é que as nossas preferências é as nossas preferências. Tem irmão que gosta de ouvir Cassiane no culto. Tem irmão que já vai gostar de ouvir Projeto Sola. Então, um dia nós toca 500 graus de puro fogo santo e poder, outro dia a gente toca Projeto Sola. São preferências. Na nossa casa, junto na lá, a gente faz do nosso jeito. Como estão entendendo? Que isso não tem nada a ver com a unidade da igreja. As preferências não podem nos afastar. As preferências pessoais, se a gente for por isso, não é isso que vai dizer para a nossa igreja é unida ou não. Sabe? É essencial que sejamos unidos? É. Mas pela essência, a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, na sua oração de João 17, ele vai orar para que sejamos um. E com muita ênfase. Jesus, ele vai dar ênfase, sabe? E essa oração de ser um é para quê? Para que o mundo creia que ele nos enviou, que somos enviados de Deus. Então, essa unidade, ela é um testemunho público. Por isso que é importante, é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não entre divisões. Não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, não. É Cristo. E essa unidade vai fazer de nós como um. Né? Então, assim, nós precisamos entender o processo dessa unidade. Né? Trazendo para os dias de hoje, imagina numa família, irmão. Cada membro tem seu jeito. Nem todo filho é igual. Nem todo filho pensa igual, é diferente o modo de pensar, o marido pensa diferente da esposa, a esposa pensa diferente do marido, mas é uma família? São um? São um. O pai não é a mãe não é o pai, o filho não é o pai, o filho não é a mãe. Se cada um entrar nesse papel, um do outro, vai dar problema. O que a gente tem que pensar nisso? Temos pensamentos diferentes, temos
modo de agir diferente, mas quando se trata de família, nós temos que ser um. A unidade na família é muito importante. Então, por mais que tenhamos pensamento diferente, queremos agir de qualquer forma, vai dar errado. Pensa numa equipe de futebol. Se o goleiro decidir virar atacante o jogo todo, não vai dar certo. Eu fico pensando, você já viu? No final do jogo, quando o goleiro vai para a área tentar fazer o gol, que cara daquele tamanho, tudo esquisito, e tem que ficar 3 zagueiros recuados. Porque se sobrar a bola, ele tem que pegar a bola. Então, ou seja, por que não vai o zagueiro, o goleiro fica na posição que tem que ficar? Não dá, irmão. Se cada um, sabe, a unidade, ela precisa ter cada um trabalhando no seu papel. O que nós precisamos entender é, eu tenho um chamado dentro da igreja, eu tenho o meu lugar a me colocar, e eu faço parte dessa igreja. E eu vou me unir com os dons que eu tenho. Eu vou me unir com aquilo que Deus nos chamou. Então é importante que sejamos um e entender que cada um tem o seu papel. Engraçado que, né, o que nos une dentro da igreja não são o que nós queremos, mas é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É a obra e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tem que estar nos nossos corações. A igreja primitiva, as nossas famílias, os times bem estruturados, eles têm uma coisa no mesmo propósito. Eles são um. Eles são um. Eles querem o melhor, eles querem ganhar, eles querem vencer. E isso que faz com que sejamos e vivemos de acordo com a graça do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para nós essa noite é: a igreja precisa ser unida. Unida em todos os aspectos. Segundo ponto, qual é a centralidade da igreja? Versículo 17 e 18. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, mas tira o mas, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. A centralidade da igreja que o apóstolo Paulo está querendo dizer, ele deixa muito claro nisso, não é as palavras do homem. A centralidade da igreja é a cruz de Cristo. O evangelho não depende dos nossos discursos sofisticados, de uma boa oratória. O evangelho depende unicamente do poder de Deus, que é a cruz de Cristo. Deus não enviou o apóstolo Paulo para pregar com palavras, com sabedoria humana. Não. Cristo e esse crucificado. Isso é poder de Deus. Isso é a marca, isso é o centro da igreja. Sabe? A gente tem o exemplo lá de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que diz que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o apóstolo Paulo está tratando isso? Porque não é Apolo, não é Paulo, não é Pedro, é Cristo, é a cruz de Cristo, que é o centro do evangelho, não está ligado no homem. Não está ligado em uma pessoa só, não está ligado em alguém, mas no todo, a cruz de Cristo é o poder de Deus. A cruz de Cristo nos ensina que não são os métodos que faz a igreja crescer, que não é estratégia tal, estratégia B, estratégia C. É a cruz de Cristo, é o poder de Deus da pregação do evangelho. Isso muda a vida de uma pessoa, isso muda a história de uma pessoa. E assim Deus vai trabalhando, Deus vai nos ensinando, sabe? Eu recebo no meu Instagram toda hora: pastor, a sua igreja não está crescendo? Faça um curso com a gente e faça a sua igreja crescer. Irmão,
Eu fico vendo aquilo, dá vontade de pegar o curso só para ver o que eles falam. O que faz a igreja crescer é a centralidade da cruz de Cristo. Não estou falando que não devemos ser adeptos à estratégia, entender a geração que nós estamos pregando, entender a situação que nós estamos vivendo, a cultura. Não estou falando disso. Hoje, o que mais se acontece é os marketings. Vão fazer marketing. Faz no marketing da igreja, tal. O louvor tem que ser uma bênção, tal. O líder tem que ser carismático, tal. Se é por isso que a igreja cresce, o crescimento está de forma errada, equivocada. Eu fico com dó do pastor que a igreja cresce por causa dele. Quantos e quantos projetos vocês já viram? Aqui mesmo, há uns anos atrás, tinha uma igreja que era cheia. O líder foi embora, acabou. Na outra semana já estava vazia. Por quê? Porque a igreja era dependente do líder, daquele pastor. Isso é interessante para a igreja? Não. O apóstolo Paulo está dizendo que não é Apolo, que não é ele. É a cruz de Cristo que é o centro da igreja. Sabe? A gente precisa entender que quando a gente troca a cruz de Cristo pelo marketing, é problema. Por quê? Porque é um marketing que vai ter que sustentar, é o marketing que vai ter que transformar a vida daquelas pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é sobre isso. Não é sobre isso que nós queremos construir a igreja. Sabe? O que o apóstolo está dizendo para nós nesse ponto é que o centro da igreja não está na eloquência dos pregadores, na força das tradições, no carisma humano. O centro da igreja sempre será a cruz de Cristo. A unidade dos irmãos, a cruz de Cristo, é ali que está o poder de Deus revelando de forma plena. Irmãos, quando eu descobri isso, que pregar o evangelho puro e verdadeiro, sem manipulação, sem seguras intenções, é o que salva pessoas, tira um peso das nossas costas. É um peso que sai e a gente entende que é o evangelho que salva as pessoas. Do versículo 19 ao versículo 31, o apóstolo Paulo ele vai destrinchar a verdadeira sabedoria e o poder no evangelho do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer para nós o seguinte, que a cultura grega, ela valorizava a filosofia, a eloquência. Os judeus, sinais. Olha, eles querem saber das coisas, querem ver o poder de Deus. Aí Deus escolhe nos salvar. Olha que interessante. Deus escolhe salvar pessoas sem muita sabedoria, sem muita eloquência, sem muito poder. Irmão, é loucura, não é? Deus vai confundir os sábios pela loucura da pregação, a fraqueza do homem. É a cruz de Cristo que transforma. A sabedoria, isso vai ensinar para nós que a sabedoria e o poder da igreja não vem do mundo. Olha só, ela vem do Evangelho. É o Evangelho que traz o poder de Deus. O Evangelho, essa loucura da pregação que transforma pessoas. Nós não podemos apoiar nas filosofias, nós não podemos apoiar nos poderes das coisas sobrenaturais. É a loucura da pregação que sustenta toda a sua igreja. Isaías 29, versículo 14, vai dizer o seguinte: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E Paulo cita isso para mostrar que Deus não segue a lógica humana. Deus não está vinculado com aquilo que é humano. Amém? Deus escolheu aquilo que o mundo chama fraco, para envergonhar tudo aquilo que é forte.
Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O que isso a gente precisa entender dentro da igreja? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não precisa de aprovação cultural. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não precisa de aprovação do mundo. Porque a aprovação do mundo para nós é um grande problema. Quando o mundo está nos aplaudindo, quando o mundo está nos elogiando, tem problema aí, irmão. Fiquei sabendo essa semana de igreja que comprou um helicóptero. Vocês ficaram sabendo disso? A igreja comprou um helicóptero parcelado em, não lembro o número de vezes. Não conseguiu pagar o helicóptero. Teve que entrar com uma ação judicial contra a igreja. Porque não deu. E essa igreja ficava pedindo rios de dinheiro para pagar o helicóptero. E assim vai, irmãos. É uma igreja que o mundo aplaude. É uma igreja que o mundo quer. É uma igreja que tem aprovação cultural, que é bonita, que o culto é um show, é um espetáculo. Mas não salva ninguém. Não transforma a vida de ninguém. Só fica ali um monte de pessoas se enganando. Sabe? A gente precisa entender que o evangelho é simples. O evangelho é simples, mas tem o poder de transformar a vida, restaurar famílias, fazer milagres. O evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para nós é os exemplos que a Bíblia traz. Davi e Golias, Gideão. Eu estou lendo Juízes e a história de Gideão, a gente vai ler, né? Eu fico assim, impactado, porque Deus tem paciência com a gente, né? Deus sabia quem era Gideão. Gideão vai fazendo os testes, mas já numa conversa entre Deus e Gideão, Gideão já fala: Deus, eu sou do menor clã, do menor povo, e do menor povo eu sou o menor dos meus irmãos. Deus sabia que estava trabalhando com um cara de autoestima baixa. E faz isso comigo. Vou colocar um pedaço de lã aqui. Se a lã amanhecer só a lã molhada, eu sei o que o Senhor está falando. Isso porque ele fez o holocausto antes e Deus recebeu a oferta dele. Olha os sinais que Deus vai dando. Irmãos, Deus é misericordioso conosco, amém? Deus usou Gideão. Deus quer nos usar. Mais de 20, acho que 22 mil homens. Na primeira ali, a primeira baixa que dá é quem está tremendo de medo. Cara, não era nem medo, era tremendo de medo. Quem estiver tremendo de medo, vai embora para casa, não vai para a luta, não. Irmãos, 12 mil homens já foram embora ali, porque estavam tremendo de medo. Aí vai para uma outra baixa, leva esse povo para beber água. Quem beber água com a mão assim, esse é o que vão ficar. 300 homens. De 10 mil, 300 homens foram para uma guerra e Deus dá a vitória para eles. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. É assim que Deus vai fazer comigo e com você. É assim que Deus vai fazer com cada um de nós. Quem eram os discípulos de Jesus, meu irmão, minha irmã? Se vocês olhar para os discípulos que Jesus escolheu, eram todos homens rejeitados. Todos homens com seus problemas. Primeiro, que não era qualquer um que era escolhido para ser um talmidim. Eles já tinham passado da fase, não, estavam na fase ali de ser um talmidim, um discípulo, mas não foram aceitos pelos sacerdotes da época. Cristo vai lá, escolhe esses 12 improváveis, pescadores, cobradores de impostos, e muda
a história desses homens. O que Deus pode fazer com a nossa história? O que Deus pode fazer com a sua vida dentro da igreja? A mensagem que eu quero trazer para o seu coração nessa noite é: Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. Deus quer fazer de você um homem, uma mulher ungido dele, para fazer as coisas para ele, aonde você estiver. Tem poder de Deus dentro de você, isso é ser igreja. Deus está te carregando de poder, de dons, para você ser usado na igreja. É isso que Deus quer fazer de nós. Nós não é a nossa sabedoria, não é aquilo que sabemos, porque Deus vai confundir. Deus vai confundir, irmãos, os sábios. Deus vai confundir as pessoas que falam bem, colocando nós para poder falar, colocando a gente para poder ensinar, colocando você para fazer discípulos. Eu lembro da minha sogra, irmão. Ela ia ler a Bíblia, trocava as palavras, tudo. Tinha dificuldade na leitura. Mas quando ela pegava para orar, para discipular uma pessoa, ela ia e Deus usava aquela mulher para confundir aqueles que acham que sabem fazer alguma coisa. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer fazer você um discípulo dele. Quero que você entenda nessa noite que ser uma igreja viva é confiar no poder que não está em nós. Ser uma igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é saber que o poder está em Cristo crucificado e ressurreto. Tem poder de Deus para nós como igreja. Tem vitória de Deus para nós como igreja. Irmãos, a nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade está no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e não nas divisões, e não nos partidos, não nos pregadores de preferências ou não. Eu me identifico mais com o pregador tal, eu me identifico com o pregador... Não, a nossa identidade está em Cristo. A igreja viva, ela não vive por rótulos, ela vive o evangelho, que é o poder de Deus. Como estão entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Sabe, irmãos, Paulo quer dizer que o centro da igreja é Cristo crucificado, é a cruz de Cristo. Ele é o fundamento. A igreja permanece viva quando permanece nesse fundamento. Queremos permanecer vivos no Senhor? Queremos ser mais que vencedores em Cristo Jesus? Precisamos ter Cristo como centro das nossas vidas. É esse evangelho que salva, que transforma, que mantém o povo de Deus em um só coração. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Não é fácil ser uma igreja unida. Não é fácil, sabe, irmãos? O apóstolo Paulo vai escrever em Efésios capítulo 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz exige de nós o quê? Esforço. Então, para se manter a unidade do corpo de Cristo, nós vamos ter que nos esforçar muito. Vai ter que esforçar, não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pelo louvor, obrigado pelos irmãos que estiveram aqui, obrigado por essa palavra. Que possamos, Senhor Deus, nos esforçar cada dia mais para sermos uma igreja unida, que vive de acordo com a Tua graça, sabedoria, misericórdia. Que o Senhor possa nos direcionar nesses dias. Que a cruz do Evangelho seja o centro dessa igreja. Que possamos andar de acordo com a verdade do Teu Evangelho. Que possamos olhar somente para Cristo. Que o poder do Senhor seja a loucura dessa pregação. É o poder do Senhor, é isso que nós cremos. Por isso eu te peço em nome de Jesus, nos direciona, nos capacita, nos abençoa, fortalece cada um dos irmãos,
para louvor e glória do seu nome é o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, que nossa igreja seja unida para louvor e glória do seu nome é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Sejam fortalecidos pelo poder do Senhor em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus